O milionário defende a garota, negra humilhada por cicatrizes, e revela o racismo oculto. A chuva caía com força naquela manhã cinzenta, como se o céu estivesse despejando suas lágrimas sobre a cidade agitada. Rafael, um milionário solitário, observava da janelinha da sua imponente mansão de vidro e aço. As luzes da metrópole brilhavam intensamente, refletindo seu mundo vazio. Rodeado de luxo, quadros caros, móveis importados, um carro esportivo na garagem. Tudo isso parecia insignificante diante do grito silencioso de sua alma. Ele se sentia como um náufrago numa ilha de opulência, tão perto da felicidade, mas tão distante. Foi então que algo capturou sua atenção. Na porta de uma escola, nas proximidades, uma cena trágica se desenrolava. Letícia, uma jovem negra, estava cercada por um grupo de alunos, seus rostos repletos de desprezo. As cicatrizes que marcavam sua pele brilhavam sob a luz opaca, cada uma contando uma história de sofrimento e superação. Enquanto as palavras cruéis ecoavam ao seu redor, Letícia tentava ignorar, mas a dor em seu olhar parecia uma ferida exposta. Rafael sentiu um aperto no peito. Uma onda de compaixão e culpa o arrastou para fora da mansão. Quando ele se aproximou, o murmúrio da multidão diminuiu. O olhar de Letícia se fixou nele, misto de surpresa e desconfiança. Ele não era apenas um milionário, mas alguém que poderia ter feito a diferença. Alguém que decidiu intervir. "Ei, deixem ela em paz!" Sua voz soou firme. O impacto da sua frase parecia reverberar no ar pesado, como um trovão que anuncia uma tempestade. Os alunos recuaram atônitos, como se o próprio dinheiro de Rafael tivesse lhes dado um choque. Mas ao olhar para Letícia, ele viu que a luta deles ia além da desigualdade social. Era uma batalha pessoal enraizada em suas histórias. Ela se mostrou tenaz, uma chama que não se apagava. "Não preciso da sua ajuda", disse ela. Seu tom desafiador, mostrando mais força do que muitas pessoas demonstrariam após levar tanto desprezo. Rafael percebeu que a geração de riqueza não o tornava superior, só aumentava seu isolamento. À medida que conversavam, suas realidades começaram a se entrelaçar. Segredos familiares e traumas surgiam em meio a palavras não ditas. O mundo que ele conhecia, onde pessoas como ele sempre se mostravam, era envolto num manto de preconceitos silenciosos. Enquanto Rafael tentava entendê-la, o medo profundo se instaurava. O que sua família diria sobre essa amizade? Seriam capazes de compreender a humanidade que pulsava em Letícia? Ele conhecia toda a arrogância e preconceitos que moldavam sua linhagem. E para Letícia, seu sobrenome era apenas mais um símbolo do opressor. As velhas mágoas de ambos começaram a se misturar, deixando um ar de tensão. Rafael se viu diante de um dilema. Seria capaz de enfrentar o legado que sua família havia construído, que incluía rancor e discriminação? E Letícia poderia abrir mão de seu orgulho e aceitar o apoio de alguém como ele? O choque da verdade ardia entre eles, como uma faísca num barril de pólvora. E assim, em um dia ensolarado que recobria o céu cinzento, aquele encontro inesperado não apenas trouxe um alívio temporário, mas também inaugurou um ciclo de incertezas. Conseguiriam, juntos, romper as cadeias do passado? Ou o sistema cruel que os oprimia os separaria novamente, enviando-os de volta ao abismo que ambos conheciam muito bem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O céu azul começava a se abrir e a luz do sol banhava Letícia e Rafael, enquanto eles falavam. Apesar do choque inicial, algo parecia flutuar entre eles, um entendimento silencioso. No entanto, a atmosfera leve logo se desfez. Assim que Letícia deu um passo à frente, as pessoas ao redor dele se dispersaram, mas uma figura familiar se destacou entre a multidão. Era Luana, a melhor amiga de Letícia, com um olhar fixo em Rafael. Você! Luana gritou, suas palavras cortando o ar. Sua presença erguia a tensão, como um rastilho de pólvora aceso. O que você está fazendo aqui, milionário? Estava só esperando um momento desse para se mostrar o herói da história. As vozes começaram a murmurar entre os estudantes, agora com a atenção voltada para o palco que se formara. Rafael sentiu seu rosto esquentar. Era um ataque direto, mas o que mais o incomodava era a verdade nas palavras de Luana. Ele estava ali por um impulso, mas a defesa de Letícia não era algo que ele pudesse tomar como garantido. Antes que pudesse responder, uma sirene soou ao longe, crescendo. Enquanto isso, Letícia ficou paralisada, olhando de Rafael para Luana, confusa. O que havia de tão errado em alguém querer ajudar? Mas a palavra heroísmo ressoou em sua mente e ela se lembrou de... Cada vez que a ajuda vinha com um preço embutido. Você não sabe, disse Letícia, forçando a voz a se manter firme. Você não sabe o que é ser julgado pelo que se apresenta ao mundo. Mas, no fundo, a dúvida lhe atirava adagas silenciosas. A sirene se aproximou. E logo um carro de polícia estacionou abruptamente. A tensão no ar se intensificou. Policiais desceram rapidamente, as armas à mostra. A multidão abruptamente ficou em silêncio. Rafael recuou, seu coração disparando. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas a realidade começou a parecer sombria. Álcool ou drogas, você é culpado. Um dos policiais gritou para uma figura encapuzada na esquina. Ninguém tinha notado a pessoa antes. E quando as luzes da viatura iluminaram o rosto oculto, um choque gelado percorreu a multidão. Era Ícaro, o irmão de Letícia, que havia desaparecido algumas semanas atrás. Não pode ser, Letícia gritou, seus olhos se alargando. A sensação de desespero a dominou. Ícaro, o que aconteceu? As lágrimas corriam pelo seu rosto. A conexão entre eles parecia evidente, seus olhares se cruzando em um momento de reconhecimento, de perigo iminente. Segurem ele, um policial ordenou, enquanto Ícaro tentava se desvencilhar. Ele é procurado por crimes graves. Rafael sentiu o mundo girar. O caos se instaurou. O que aquela situação tinha a ver com ele? Mas ele sabia que se não intervisse agora, tudo o que parecia fazer sentido em sua vida, seu desejo de mudar, a conexão com Letícia, poderia escorregar. Por entre seus dedos. Deixem ele em paz, gritou Rafael, mas sua voz se perdia na confusão. O olhar de Letícia encontrou o seu, e uma nova onda de sentimentos invadiu o peito dele. Era uma luta entre proteger e ser protegido, entre defender e ser defendido. E assim, enquanto as sirenes soavam, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente era Ícaro? Por que ele estava ali e que ligação ele tinha com o passado obscuro que Rafael ainda não conseguia compreender? O que esse encontro revelaria sobre suas vidas, que já pareciam tão distantes uma da outra, mas agora estavam entrelaçadas por uma teia de mistérios. A história apenas começava. O caos explodia ao redor de Letícia e Rafael, cada sirene cortando o ar como um grito desesperado. Ela mal conseguia processar a cena que se desenrolava à sua frente. O irmão, Ícaro, encurralado e assustado, era tudo o que ela podia ver. O coração dela disparava, a adrenalina corria e ao mesmo tempo a confusão a paralisava. O que Ícaro estava fazendo ali? Por que aquilo parecia um pesadelo sem fim?
Deixem ele em paz. Rafael gritou novamente, mas sua voz mal se destacou no bulício. Ele sentia que o mundo estava desmoronando. Olhando nos olhos de Letícia, viu uma tempestade. Uma onda de revolta e impotência a envolvia. E no meio de toda a bagunça, ele percebeu algo. Por que Ícaro parecia tão perdido? Ele estava envolvido com alguma coisa séria. Algo que Rafael não conseguia compreender. Você é um mentiroso. Luana, a amiga de Letícia, estava pronta para atacar novamente. O que você sabe sobre ela e o que a família dela passou? A tensão aumentava. A multidão começou a formar um círculo, absorvendo cada palavra como se fossem preciosidades. Entre olhares desconfiados e questionamentos, a verdade estava sendo exigida. E então, no meio da gritaria, como se o tempo tivesse parado, Ícaro gritou: "Eu não sou o que vocês pensam que sou." A frase atirou um foguete de confusão na multidão. Olhares se cruzaram. Perguntas surgiram. Letícia sentiu um frio na espinha. O que seu irmão poderia estar escondendo? Os policiais hesitaram. A arma de um deles ainda em punho. Ícaro, com os músculos tensos, olhou diretamente para Letícia. "Eu só fiz o que precisava fazer para nós." A revelação pairava no ar. Um silêncio agonizante se estabeleceu. Forçando sua voz a não falhar, Letícia perguntou: "O que você quer dizer com isso?" Havia um nó na garganta que parecia sufocá-la. O olhar angustiado de Ícaro contava uma história que ela não estava pronta para ouvir. Rafael também sentia a mudança. Ele tinha imaginado que poderia ser um herói, mas ali, naquela situação, particularidades começaram a surgir. "Ícaro, você está envolvido com coisas perigosas!" exclamou um dos policiais, o tom grave ecoando como um trovão. Mas Ícaro não parecia mais o mesmo. Agora ele era uma sombra de quem tinha sido, e uma energia estranha o cercava. De repente, uma explosão ensurdecedora ecoou pelas ruas. Um carro, estacionado na esquina, disparou em chamas. A multidão gritou, todos se jogando ao chão. A realidade virou um filme de ação. As pessoas correndo, outras se precipitavam para se esconder. E Rafael se viu no meio de tudo aquilo, surpreso e confuso. Letícia, em estado de choque, quase não conseguiu se mover, mas o olhar dela se fixou no irmão. Não era só desespero, havia algo mais. Algo que ela desconfiava, que sempre esteve ali. Uma revelação borrava a linha entre amor e traição. A verdade começava a aparecer. E antes que ela pudesse absorver o que estava acontecendo, o próprio Ícaro gritou novamente: "Estou protegido. Eles vêm atrás de mim para me parar." O tempo pareceu parar. O que ele queria dizer? O que ele havia feito? Rafael sentiu um aperto no coração. Ícaro não era só um irmão. Ele era a chave para as respostas. Não só para a família de Letícia, mas para o passado que Rafael tentava escapar. No meio da correria, Rafael decidiu que não poderia se manter afastado. Era um teste. A vida dele, o status, tudo o que acreditava estar construindo, estava prestes a desmoronar. Ele fez um movimento e, ao se aproximar de Ícaro, disse: "Vamos sair desse problema juntos. Me conta tudo. Não podemos deixar que isso acabe assim." Mas antes que ele pudesse terminar, uma sombra se aproximou rapidamente por trás de Ícaro. A multidão, agora paralisada em um misto de horror e expectativa, viu alguém surgir da escuridão. E quando o rosto foi revelado, todos engasgaram em um suspiro coletivo. Era alguém que mudaria tudo o que eles sabiam sobre aqueles que estavam ali. Alguém que poderia ser um aliado ou o maior inimigo deles. A história não apenas se complicava, ela explodia em 1000 pedaços. E com isso, a conexão entre Letícia e Rafael balançava perigosamente. Eles estavam prestes a descobrir que o que construíram entre si estava prestes a ser testado como nunca antes. E a verdadeira natureza de cada um deles, assim como os segredos que muitos tentaram esconder, estavam prestes a ser revelados
de uma maneira que poderia transformar tudo para sempre. O caos explodia ao redor de Letícia e Rafael. Uma tempestade de gritos, pânico e sirenes. O coração dela batia acelerado. O pesadelo estava se concretizando e ela mal conseguia processar tudo. Ícaro, seu irmão, o centro do desastre, estava ali, cercado. A adrenalina tornava a cena surreal, como um filme que franzia o roteiro a cada segundo. Rafael estava paralisado. Ele percebeu que a vida dele, toda essa tentativa de ser o herói, poderia acabar em um instante. Então, de repente, a figura sombria que emergia da multidão ganhou corpo. Era alguém que eles conheciam muito bem. Sua mãe, Ana. Surgia como um espírito, seus olhos feitos de fogo fixando-se em Ícaro. A multidão se afastou, murmúrios de espanto ecoando. O que ela está fazendo aqui? Pensou Letícia, mas uma sensação de terror a envolveu. Ana, com sua presença dominante, lançou um olhar arrogante. Ícaro, que você fez? Sua voz cortou o ar, e de repente tudo fez sentido. Ícaro não era apenas um irmão envolvido em problemas. Ele carregava o peso de segredos eternamente guardados, como se houvesse um peso invisível o definindo. Letícia não queria acreditar na realidade se desdobrando diante dela. Eu não sou o que vocês pensam. Ícaro gritou de novo, mas agora era mais que uma defesa. Seus olhos estavam cheios de um desespero que dava vontade de se esconder. Ana avançou mais um passo. Você não sabe que nós estamos sendo vigiados? Que somos parte de algo muito maior? O silêncio tomou conta, enquanto a multidão, antes barulhenta, agora assistia a uma verdadeira cena de tragédia familiar. Um dos policiais hesitou, tentando processar a face de informação que estava ali agora. Rafael sentiu a tensão aumentar. O que Ana queria dizer? O que estava realmente acontecendo? A mãe dos irmãos olhou para Rafael, como se tentasse avaliá-lo. E você, Rafael? Não pense que pode salvar Ícaro. Sua família já decidiu o destino dele. Era um golpe. Ele sentiu o mundo abaixo dele balançar. Tudo o que pensava que sabia estava em ruínas. Os risos de sua infância em torno da mesa de jantar, os negócios de sucesso. Tudo isso agora começava a parecer um elaborado plano, manipulado por mãos invisíveis. Não, isso não pode ser verdade. Rafael murmurou, olhando para Letícia. Ela estava congelada. Como isso poderia envolver a sua mãe? Ana, a mulher que sempre vive como a ferro e fogo, estabelecendo regras rígidas, e com isso o caos tomou forma novamente. Ícaro olhou para Letícia com um desespero que rasgava seu coração. Eu só queria proteger você. E ali um fio de luz atravessou a confusão. O que ele havia feito em nome da proteção? Ela se aproximou dele, mas uma força a segurava. Lá estavam os policiais, ainda atentos às suas ações. E Ana tinha uma expressão de raiva e medo. Então, do nada, ecoou uma nova explosão, não de um carro, mas de um dispositivo na mão de alguém na multidão. Um pequeno artefato, como um fogo de artifício. A cena descambou para o horror. O pânico tomou conta. Pessoas gritando, correndo. E no meio dessa confusão, Rafael viu o rosto de Ícaro mudar. O medo foi substituído por algo mais. Determinação. Ícaro, não! Gritou Letícia enquanto ele se desvinculava, se juntando à multidão que agora tumultuava. A última estrela da esperança parecia se apagar. Com a adrenalina pulsando, ela entreviu um caminho e seguiu seu irmão. O que você está fazendo? Sua voz estava quase em lágrimas. Ícaro olhou para trás, mas não havia resposta. As chamas dançavam no ar, e a visão de sua figura se tornava indistinta. Faíscas e fumaça levantavam do chão, criando um espaço entre o que era e o que poderia ser. Rafael ficou ali, com o olhar fixo, sentindo a onda de incertezas o envolver. Seria isso o fim de tudo que ele achava ser certo? Antes que pudesse agir, sentiu uma mão em seu ombro. Era Luana, olhando para ele com um misto de determinação e medo. Precisamos ir agora,
ela disse, com a voz quase um sussurro, mas cheia de urgência. E Rafael sabia que havia muito mais em jogo. O que Ícaro realmente estava escondendo. E o que sua mãe sabia que estava prestes a vir à tona. O horizonte parecia mais sombrio a cada instante. E enquanto a multidão se dispersava e as sirenes ecoavam ao longe, a realidade de tudo estava prestes a se desdobrar. A conexão entre eles era mais forte que as mentiras, mas a verdade estava bem ali, ameaçando engolfar todos em suas chamas. Que segredos estavam prestes a ser revelados? Quais laços estavam prestes a se romper? O caos continuava a se espalhar, os gritos se misturando às sirenes. Letícia se encontrava numa espécie de transe. Ela seguia Ícaro, a figura familiar se distanciando na fumaça e na confusão. O coração dela parecia pulsar fora do peito, mas havia algo além do medo. Uma mistura de amor e desespero, penas de angústia e proteção. Ícaro! Ela ecoou, a voz tremendo. Ele não olhou para trás, como se tivesse feito um pacto com o silêncio. A multidão estática, encarcerada pelo pânico. Foquei em Ícaro como se fosse um espetáculo, mas foi nesse momento que algo mais chocante aconteceu. De repente, um tiro ecoou, estourando como um trovão entre os gritos. Todos pararam. O tempo parecia congelar. Rafael não conseguia acreditar. A cena se desenrolava devagar, como um filme parado. Olhos, rostos, tudo ficou em suspenso. E foi então que ele viu uma fumaça saindo da arma de um policial, o olhar focado em Ícaro. Não, não, não! Ele tentou gritar, mas a força ficou presa na garganta. Letícia, num ímpeto, jogou-se na frente do irmão. Não, Ícaro! As lágrimas escorriam em seu rosto. Mas a linha entre o que era heroísmo e loucura se dissolvia quando uma sombra se moveu ao lado dela. Era a mãe de Letícia, Ana, que havia desaparecido na confusão. Abaixe-se! Ana gritou, e um tom que fez o sangue de Letícia gelar. Ela correu para o lado de Letícia, braços protegendo a filha. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu em seguida. Ana puxou uma pistola, disparando. Em direção ao policial, o som do tiro cortou a atmosfera como um estalo. A multidão ficou atônita. Olhares de horror, bocas abertas. Rafael não conseguia processar. O que você fez? Ele mal conseguia formar palavras. Ana não era só a mãe superprotetora. Ela era uma mulher disposta a fazer o que fosse necessário para proteger sua família. Eu só estou fazendo o que precisa ser feito, ela gritou, olhando intensamente para Ícaro. O rosto dele estava pálido, sem entender o que estava rolando. Você não é apenas meu filho. Você é a resposta que todos estão atrás. Rafael sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Quem era sua mãe realmente? O que Ícaro tinha que ver com tudo isso? Uma revelação obscura pairava sobre eles como uma nuvem carregada de tempestade. O que estavam escondendo uns dos outros? Enquanto isso, a multidão se agitou. Algumas pessoas começaram a correr. Levante-se, Ícaro! Ana gritou, mas a expressão dele era de choque. A adrenalina estava no auge. Ícaro balançou a cabeça, tentando entender. O que você quer dizer com isso, mãe? A voz dele estava tremendo, desafiadora, mas o olhar era de pura confusão. Vocês não sabem, mas ele é o herdeiro. Ana respondeu, agora, com uma voz intensa, quase ofegante. A palavra herdeiro reverberou pela multidão. Todos eles eram peças de um tabuleiro gigante, e o que parecia uma batalha pessoal agora se tornava um conflito muito maior. Ele é a chave para uma fortuna que pode oferecer poder. A multidão ficou hipnotizada. Era como se todos ali houvessem recebido um choque. Rafael olhou para Letícia. A mente dela parecia trabalhar a 1000 por hora. Fortuna? Poder? E a incredulidade na expressão de Letícia era visível. Como assim, caro? Ele parecia perdido.
preso entre o passado e o presente. Eu só queria proteger nós dois, Letícia. Fui forçado a fazer coisas, a agir. A realidade começou a se desdobrar. Rafael tentava juntar as peças, as cicatrizes de Letícia, a conexão entre os irmãos, a aparente riqueza oculta da família Ana. Uma verdade amarga estava se formando. E o que vinha a seguir poderia destruir tudo. Mas antes que alguém pudesse processar direito, um novo ruído cortou o ar. Sirenes se aproximando, muito mais do que antes. Agora não eram apenas policiais, mas uma unidade SWAT. Mas o verdadeiro impacto não era o esboço da força, e sim a determinação nos rostos das pessoas olhavam. Não apenas temerosos, mas determinados. E enquanto a cena parecia prestes a explodir em uma nova onda de caos, uma voz ecoou do meio da confusão. Era Luana, também com um olhar determinado enquanto segurava o celular. Vocês não entendem? Estão sendo vigiados. A verdade sobre suas famílias está prestes a vir à tona. O que Luana dizia ressoou como um eco distante. Mas todo mundo sabia que algo ímpar se desenrolava. E com isso a dúvida se instalou. O que mais estavam escondendo? Esse era o começo de uma guerra. Ou o fim de algo. Muito maior. O caos continuava a se espalhar, os gritos se misturando às sirenes. Letícia se encontrava numa espécie de transe. Ela seguia Ícaro, a figura familiar se distanciando na fumaça e na confusão. O coração dela parecia pulsar fora do peito, mas havia algo além do medo. Uma mistura de amor e desespero, penas de angústia e proteção. Ícaro! Ela ecoou, a voz tremendo. Ele não olhou para trás, como se tivesse feito um pacto com o silêncio. A multidão estática, encarcerada pelo pânico, focava em Ícaro como se fosse um espetáculo. Mas foi nesse momento que algo mais chocante aconteceu. De repente, um tiro ecoou, estourando como um trovão entre os gritos. Todos pararam. O tempo parecia congelar. Rafael não conseguia acreditar. A cena se desenrolava devagar, como um filme parado. Olhos, rostos, tudo ficou em suspenso. E foi então que ele viu uma fumaça saindo da arma de um policial, o olhar focado em Ícaro. Não! 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 Ele tentou gritar, mas a força ficou presa na garganta. Letícia, num ímpeto, jogou-se na frente do irmão. Não, Ícaro! As lágrimas escorriam em seu rosto, mas a linha entre o que era heroísmo e loucura se dissolvia quando uma sombra se moveu ao lado dela. Era a mãe de Letícia, Ana, que havia desaparecido na confusão. Abaixe-se, Ana gritou, em um tom que fez o sangue de Letícia gelar. Ela correu para o lado de Letícia, braços protegendo a filha. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu em seguida. Ana puxou uma pistola, disparando em direção ao policial. O som do tiro cortou a atmosfera como um estalo. A multidão ficou atônita, olhares de horror, bocas abertas. Rafael não conseguia processar. O que você fez? Ele mal conseguia formar palavras. Ana não era sua mãe superprotetora. Ela era uma mulher disposta a fazer o que fosse necessário para proteger sua família. Eu só estou fazendo o que precisa ser feito, ela gritou, olhando intensamente para Ícaro. O rosto dele estava pálido, sem entender o que estava rolando. Você não é apenas meu filho. Você é a resposta que todos estão atrás. Rafael sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Quem era sua mãe realmente? O que Ícaro tinha a te ver? Com tudo isso, uma revelação obscura pairava sobre eles como uma nuvem carregada de tempestade. O que estavam escondendo uns dos outros? Enquanto isso, a multidão se agitou. Algumas pessoas começaram a correr. Levante-se, Ícaro! Ana gritou, mas a expressão dele era de choque. A adrenalina estava no auge. Ícaro balançou a cabeça tentando entender. O que você quer dizer com isso, mãe? A voz dele estava tremendo, desafiadora, mas o olhar era de pura confusão. Vocês não sabem,
Mas ele é o herdeiro. Ana respondeu, agora com uma voz intensa, quase ofegante. A palavra herdeiro reverberou pela multidão. Todos eles eram peças de um tabuleiro gigante, e o que parecia uma batalha pessoal agora se tornava um conflito muito maior. Ele é a chave para uma fortuna que pode oferecer poder. A multidão ficou hipnotizada. Era como se todos ali houvessem recebido um choque. Rafael olhou para Letícia. A mente dela parecia trabalhar a 1000 por hora. Fortuna, poder e a incredulidade na expressão de Letícia era visível. Como assim, Ícaro? Ele parecia perdido, preso entre o passado e o presente. Eu só queria proteger você. A realidade começou a se desdobrar. Mas antes que alguém pudesse processar direito, um novo ruído cortou o ar. Sirenes se aproximando, muito mais do que antes. Agora não eram apenas policiais, mas uma unidade SWAT. Mas o verdadeiro impacto não era o esboço da força, e sim a determinação nos rostos das pessoas que olhavam. Não apenas temerosos, mas determinados. E enquanto a cena parecia prestes a explodir em uma nova onda de caos, uma voz ecoou do meio da confusão. Era Luana, também com um olhar determinado, enquanto segurava o celular. Vocês não entendem? Estão sendo vigiados. A verdade sobre suas famílias está prestes a vir à tona. E nesse instante, tudo mudou. Uma figura saiu da multidão, com um semblante que interrompeu a respiração de todos. Era a avó de Letícia, a mulher que todos acreditavam estar há anos desaparecida. Olhos cheios de dor e determinação, ela ergueu um comprovante na mão. Ícaro, você não sabe? Você é parte de uma herança que nunca deveria ter despertado. Mas, como você? Ícaro gaguejou, completamente perdido. A avó avançou, a voz bela firme. Aquele dinheiro e o poder que você pensa que possui não são seus. Eles pertencem a um legado manchado de sangue. A multidão silenciou. A tensão era palpável. O que essa mulher estava dizendo? Que segredo estava enterrado no passado da família? Rafael olhou de Letícia para Ícaro. A confusão em seus olhos era um reflexo da incerteza que envolvia todos ali. E enquanto as sirenes se aproximavam e a verdade ameaçava sair à luz, uma pergunta pesava na mente de todos. Quem eram eles de verdade? O que mais estava escondido nas sombras familiares? A história apenas estava começando a se desdobrar. E a cada nova revelação, o abismo entre passado e presente parecia mais e mais profundo. O caos ainda dominava a cena. A tensão estava no ar. Letícia olhava para sua avó, Ana, e a confusão atingia seu ponto mais alto. O que você quer dizer com herança? A pergunta tremia na ponta da língua. Mas o som da sirene fazendo sua aproximação era quase ensurdecedor. A avó, com uma firmeza que surpreendia, respondeu: o que você não sabe é que nossa família sempre esteve envolvida em algo muito maior do que podemos imaginar. Aquela fortuna que você acha que é apenas dinheiro é muito mais. O tom dela era grave, e a multidão captou a gravidade das palavras. O silêncio tomou conta, como se todos estivessem ouvindo uma revelação sagrada. Ícaro, você é parte de um legado há muito oculto. Eles vão atrás de você. A afirmação dela ecoou nas mentes das pessoas. Olhos se viraram e a tensão aumentou. Letícia, por um segundo, não sabia se ficava assustada ou intrigada. A ideia de uma linhagem secreta, que poderia ter suas raízes em algo maligno, a paralisava. E Rafael, perplexo, tentava juntar as peças. Mas como você sabe disso? Ícaro finalmente conseguiu falar, sua voz baixa e tremida. Ele parecia perdido, com uma angústia palpável nos olhos. A avó passou por ele, com um olhar de urgência. Ícaro, eles vêm a caminho. Sua vida depende de nós agora. Um trovão rugiu à distância e um vento forte soprou, como se a natureza estivesse reagindo à revelação. Antes que alguém pudesse digerir tudo aquilo, um novo estrondo cortou o ar. Um carro da polícia que tinha se aproximado.
desceu uma unidade SWAT. Descendo dos veículos com armas em punho. Um pânico coletivo tomou conta. As pessoas pararam, como se o tempo tivesse congelado novamente. O que estava prestes a acontecer? Um dos policiais gritou: "Todos ao chão!" A multidão se agachou. O medo era visível nas expressões. Rafael sentiu suas pernas fracas e a respiração acelerada. Algo estava prestes a explodir. E foi então que uma figura familiar surgiu da unidade SWAT. Descendo do carro com a determinação estampada em seu rosto. Era um amigo de infância de Rafael, Bruno. Ele apontou a arma diretamente para Ícaro. Mas ao invés de um policial hostil, os olhos dele mostravam desespero. "Ícaro, você não pode sair daqui. Eles vão te tocar se você não se entregar." O impacto da palavra "tocar" acertou o peito de Letícia como um murro. O que estava acontecendo? O que significavam aquelas ameaças subjacentes? "Bruno, o que você sabe?" Ela gritou, a voz carregada de angústia. Bruno hesitou, e então a verdade, pesada e devastadora, se desdobrou. "Eu sei que sua família não é quem vocês acham que são. Tem uma conexão com os cartéis, muito mais profunda do que imaginávamos. Sua avó sabe, e eles a forçaram a nos manter longe da verdade." A revelação caiu como uma bomba. O choque percorreu a multidão. Letícia olhou para a avó, em busca de respostas. Mas o que viu foi uma mulher que parecia ter o mundo desmoronando ao seu redor. "Mãe, isso é verdade?" As perguntas dançavam em sua mente. E não havia como voltar atrás. A avó olhou de volta com um misto de dor e culpa. Eu não queria que vocês soubessem. Quis proteger vocês." "Então, tudo isso foi uma mentira?" A voz de Letícia subiu. Tudo o que acreditava sobre sua família estava se despedaçando, e naquela fração de segundo, a confiança que tinha em sua avó sofreu um golpe mortal. A vida de Ícaro estava em jogo. Rafael, percebendo que a situação tomava um rumo insustentável, se aproximou de Bruno. "Nós precisamos fazer algo. Não podemos deixar que isso termine assim. Eles estão aqui e o que há por trás de tudo isso precisa ser exposto." Sua determinação acendeu um novo impulso no ar. No entanto, antes que pudesse se mover, um disparo ecoou. Uma sombra de dúvida passou sobre eles como nuvens escuras ameaçadoras, deixando a pergunta no ar. Quem era realmente Ícaro? Quem eram eles todos? E o que aconteceria agora, quando a verdade caísse como uma tempestade? Cada um se perguntava o que ainda estavam dispostos a sacrificar. O caos ainda dominava a cena. A tensão estava no ar. Letícia olhava para sua avó, Ana, e a confusão atingia seu ponto mais alto. "O que você quer dizer com herança?" A pergunta tremia na ponta da língua, mas o som da sirene fazendo sua aproximação era quase ensurdecedor. A avó, com uma firmeza que surpreendia, respondeu: "O que você não sabe é que nossa família sempre esteve envolvida em algo muito maior do que podemos imaginar. Aquela fortuna que você acha que é apenas dinheiro é muito mais." O tom dela era grave, e a multidão captou a gravidade das palavras. O silêncio tomou conta, como se todos estivessem ouvindo uma revelação sagrada. "Ícaro, você é parte de um legado há muito oculto. Eles vão atrás de você." A afirmação dela ecoou nas mentes das pessoas. Olhos se viraram e a tensão aumentou. Letícia, por um segundo, não sabia se ficava assustada ou intrigada. A ideia de uma linhagem secreta, que poderia ter suas raízes em algo maligno, a paralisava. E Rafael, perplexo, tentava juntar as peças. "Mas como você sabe disso?" Ícaro finalmente conseguiu falar, sua voz baixa e tremida. Ele parecia perdido, com uma angústia palpável nos olhos. A avó passou por ele, com um olhar de urgência. "Ícaro, eles vêm a caminho. Sua vida depende de nós agora." Um trovão rugiu à distância, e um vento forte soprou, como se a natureza estivesse reagindo à revelação.
Antes que alguém pudesse digerir tudo aquilo, um novo estrondo cortou o ar. Um carro da polícia, que tinha se aproximado, desceu uma unidade SWAT, descendo dos veículos com armas em punho. Um pânico coletivo tomou conta. As pessoas pararam, como se o tempo tivesse congelado novamente. O que estava prestes a acontecer? Um dos policiais gritou: "Todos, ao chão!" A multidão se agachou. O medo era visível nas expressões. Rafael sentiu suas pernas fracas e a respiração acelerada. Algo estava prestes a explodir. E foi então que uma figura familiar surgiu da unidade SWAT, descendo do carro com a determinação estampada em seu rosto. Era um amigo de infância de Rafael, Bruno. Ele apontou a arma diretamente para Ícaro. "Ícaro, você não pode sair daqui. Eles vão te tocar se você não se entregar." O impacto da palavra tocar acertou o peito de Letícia como um murro. O que estava acontecendo? O que significavam aquelas ameaças subjacentes? "Bruno, o que você sabe?" Ela gritou, a voz carregada de angústia. Bruno hesitou. E então a verdade, pesada e devastadora, se desdobrou. "Eu sei que sua família não é quem vocês acham que são. Tem uma conexão com os cartéis muito mais profunda do que imaginávamos. Sua avó sabe, e eles a forçaram a nos manter." Longe da verdade, a revelação caiu como uma bomba. O choque percorreu a multidão. Letícia olhou para a avó em busca de respostas, mas o que viu foi uma mulher que parecia ter o mundo desmoronando ao seu redor. "Mãe, isso é verdade?" As perguntas dançavam em sua mente e não havia como voltar atrás. A avó olhou de volta, com um misto de dor e culpa. Eu não queria que vocês soubessem. Quis proteger vocês." "Então tudo isso foi uma mentira?" A voz de Letícia subiu. Tudo o que acreditava sobre sua família estava se despedaçando. E naquela fração de segundo, a confiança que tinha em sua avó sofreu um golpe mortal. Então, um novo grito cortou a cena. Uma mulher, do outro lado. Rua estava cercada por outros policiais. Seus cabelos grisalhos balançavam ao vento, enquanto ela levantava as mãos. Desesperada. "Não, por favor, vocês não entendem. Ele não é o que parece." A multidão virou os olhos para ela. A voz dela era conhecida, mas ninguém conseguia identificar de onde. O coração de Letícia disparou. Ela se lembrou de ter visto aquela mulher antes. Era a Piedade, uma vizinha que sempre mostrava interesse em suas histórias familiares. O olhar que ela lançou foi suficiente para que Letícia sentisse um calafrio na espinha. "Piedade, o que você está fazendo aqui?" Letícia se aproximou, instintivamente confiando naquela figura, que, em tantas ocasiões, lhe dera conselhos sábios. "Por que eles vêm?" Piedade gritou. "E Ícaro, ele não é seu irmão como você imagina. Há um segredo mais profundo que você nunca soube." A revelação pairou no ar. As palavras dela ecoaram como um eco que ressoava nas paredes da confusão. "Ícaro é um filho não reconhecido." Ela continuou, suas palavras silenciosas para a multidão. O choque atual tirou o fôlego de Letícia. Como isso poderia ser verdade? As peças estavam se espalhando, mas as conexões pareciam mais distantes. "Não, isso não pode ser verdade!" Ícaro gritou, a dor em sua voz cortando a todos ali. A tensão na atmosfera se intensificou, e a multidão começou a sussurrar. As expressões eram de choque e confusão. O que Piedade dissera aplacara toda a certeza de que tinham. "Não, a verdade é essa. Eu não queria que você encontrasse isso." Em um momento como este, Piedade estava quase em lágrimas. Ícaro é filho da linha direta da fortuna, mas também é o alvo. Eles estão atrás dele por causa disso. As sirenes cortavam o ar, mas parece que nada poderia atender à profundidade que aquelas palavras trouxeram. Rafael sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. A mulher que sempre fora uma fonte de sabedoria, agora revelava um horror que mudava tudo. "No que isso se tornou?" Rafael murmurava, olhando para Ícaro, seu mundo girando em uma espiral de incertezas. As sirenes se intensificaram. Lágrimas deslizavam pelo rosto de Letícia enquanto ela olhava para Ícaro,
Agora um desconhecido, e a pergunta pairava no ar. Qual era a verdade sobre quem realmente eram? Cada um se perguntava o que ainda estavam dispostos a sacrificar. A tensão estava no ar, quase palpável. O que Piedade havia acabado de dizer reverberava nas mentes de todos, criando um burburinho de confusão e incredulidade. Letícia olhou para a avó, com um mar de perguntas nos olhos. Como isso poderia ser verdade? O medo se misturava com a raiva, e Ícaro parecia perdido, confuso, sua vida desmoronando em frangalhos diante de seus olhos. Vocês não podem estar falando sério? Ícaro gritou, sua voz ecoando entre os murmúrios da multidão. Eu sou filho da mesma mãe que você. Isso não pode ser verdade. A agitação era intensa, e a atitude defensiva de Ícaro deixava claro que ele se recusava a aceitar a revelação. O impacto de suas palavras desabou como uma tempestade, enquanto cada um lutava com a verdade desconcertante que agora estava sobre a mesa. As sirenes ainda uivavam ao fundo, a pressão aumentando. O espectro da unidade SWAT se aproximava, e a atmosfera tornava-se cada vez mais carregada. Furtivas, as pessoas olhavam para o céu, como se esperassem que a resposta viesse de lá. Rafael sentiu um aperto no peito, a adrenalina bombardeando suas veias. Vamos sair daqui! Ele precisava agir, e rápido. Mas, e se a verdade for essa? Letícia gritou ferida, sua fragilidade fazendo suas palavras tremularem. E se ele não for realmente seu irmão? A dúvida era um veneno, e o olhar de Ícaro se transformou em desespero. A expressão de Letícia mostrava que estava tão assustada quanto todos. Ali, a avó respirou fundo e ergueu a mão. Piedade, você não deveria ter dito isso. As palavras saíram pesadas. Sua voz soava trêmula, agitada. O que mais havia naquela história que não sabiam? Todo mundo parecia estar esperando um desfecho. Mas quando Piedade olhou diretamente para a avó, o choque no ar se tornou ainda mais denso. Uma expressão de dor e determinação apareceu em seu rosto. É a hora, Ana. A verdade precisa vir à tona. Antes que alguém pudesse reagir, um grito cortou o ar. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Tudo parou. Todas as atenções se voltaram para um desconhecido, que surgiu da escuridão, com a voz cortante e um olhar feroz. A multidão se dividiu, e Rafael sentiu um frio na espinha. Não era alguém que esperavam ver ali. Era Tiago, um antigo rival de Rafael, agora em um papel que ninguém podia prever. Tiago estreitou os olhos, seu olhar fixo em Ícaro. Você pode não saber, mas sua mãe... Ele hesitou, olhando para Ana. Ela me fez prometer protegê-lo. Eu sou seu irmão mais velho, o verdadeiro herdeiro do legado. As palavras dele explodiram como uma bomba na multidão. Letícia ficou paralisada, sem palavras. Rafael mal podia acreditar. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Este era um desvio inimaginável. Assim, você quer dizer que todos somos... O pensamento de Rafael se interrompeu, sufocado pela realidade que se desdobrava na frente dele. Tiago se aproximou, passando por cima do desespero de todos. Eu estive escondido por muito tempo, mas eles vão atrás de nós, Tiago disse, a urgência em sua voz clara. A verdade sobre sua linhagem vai revelar um jogo muito maior do que imaginamos. Não é só uma questão de poder. Estamos falando de vidas. A confusão se transformou em pânico. Ícaro, com o olhar vazio, lutava contra a revelação. Então tudo foi uma mentira? Minha vida, tudo isso? Ele parecia perdido, sua identidade como um quebra-cabeça quebrado em 1000 pedaços. Sim, sua gente não é quem você pensa. Tiago continuou, a raiva se misturando com a dor em sua voz. A multidão urrava em choque, questionando a verdade subjacente, e a tensão aumentava como um fio prestes a estourar. O caos estava à beira de explodir, a qualquer momento. E como se para corroborar a confusão na mente de Letícia, os gritos surgiram novamente da multidão.
A polícia tá vindo! Eles têm um cerco! A gritaria fez com que todos olhassem ao redor, a realidade se desdobrando como uma onda. A unidade SWAT estava ali, e eles não estavam lá para fazer perguntas amistosas. Precisamos sair agora, Rafael gritou, puxando Letícia para perto, mas as palavras de Tiago soaram como um eco na mente dela. A verdade é uma maldição. O que as palavras dele significavam para cada um deles? O que mais estavam escondendo? O tempo estava se esgotando, e a tensão estava prestes a explodir. Enquanto a unidade SWAT avançava, a multidão estava dividida entre a dúvida e a lealdade. A linha entre heróis e vilões se tornava cada vez mais nebulosa. Em meio ao caos, a única certeza era que todos estavam prestes a ser testados de uma forma que nunca imaginaram. Mais revelações estavam por vir, e quando a verdade finalmente desabrochar, ninguém estava realmente certo se ainda estariam prontos para enfrentá-la. O clima estava tenso. A unidade SWAT cercava a área, os rostos dos policiais determinados e prontos para agir. Ícaro, em meio ao turbilhão de emoções, olhava de um lado para o outro sem acreditar na revelação que acabara de ouvir. Como eu sou o filho não reconhecido? Suas palavras saíram em um grito cheio de desespero. A multidão estava paralisada, a incredulidade pairando no ar. Letícia estava aturdida, mas havia uma centelha de determinação em seus olhos. Ela não podia deixar que aquele momento se transformasse em tragédia. Ícaro, precisamos descobrir a verdade. Se tudo isso for real, então também temos que lutar por nós. Tiago cerrou os punhos, finalmente se aproximando. Não estamos sozinhos. Essa batalha é de todos nós. O que quer que seja essa herança, ela não vai nos destruir. A força nas palavras dele se espalhou como o vento, preenchendo a atmosfera carregada de dúvidas com um novo espírito de união. E então, enquanto mais sirenes se aproximavam, Piedade olhou diretamente para a avó de Letícia. Ana, você tá pronta para revelar tudo? É agora ou nunca? As palavras dela ecoavam com um peso que parecia cortar o ar. Ana hesitou, mas a força do momento a fez decidir. Sim, é a hora de acabar com essa mentira. Ícaro, quando nasci, a vida foi decidida por interesses que eu não pude controlar. A verdade é que estamos enredados em um legado de poder e corrupção, e eu fiz o que pude para protegê-los. Outra explosão de murmúrios cortou a multidão, mas agora havia um sentimento palpável de força. Cada um ali queria a verdade. O tempo estava se esgotando. Precisamos agir, Rafael gritou. Estão vindo atrás de nós e isso não vai terminar bem. Não podemos deixar que eles nos matem antes mesmo de sabermos o que realmente está acontecendo. A energia se intensificou e a unidade SWAT avançava lentamente. Ícaro fechou os olhos, respirando fundo para se acalmar. Se formos enfrentar tudo isso, precisamos estar juntos. A verdade pode ser aterradora, mas temos que conhecê-la. Nossas vidas, nossas histórias, tudo isso deve ser revelado agora. Ele olhou para Letícia, seus olhos carregados de esperança. A divisão que havia na multidão agora apertava em um só coração. Piedade e Ana na frente, um elo alcançando as gerações, tentando quebrar as correntes que os prendiam ao passado obscuro. E Tiago, com sua nova posição surpreendente, articulou a defesa. Este é o momento de se unir. A verdade sobre o que somos deve ser revelada. E assim, de mãos dadas, todos avançaram em direção à linha da SWAT. O poder da verdade e da união era mais forte do que qualquer arma. A tensão no ar se intensificou. Aqui estamos, e você não matará a verdade. A determinação chorava em cada palavra. O agente da SWAT hesitou, um momento de dúvida no olhar. O efeito foi instantâneo. Não somos bandidos. Somos vítimas de um legado que nem sabíamos que existia. Nesse instante, um silêncio profundo envolveu a cena. As sirenes ecoaram,
mas ninguém se movia. A multidão segurava a respiração, observando cada reação. E a frase de Tim, ecoando de todas as partes da multidão, fez o público se unir. Vamos lutar por nossa história e por aqueles que já não podem contar. Com tempo ao seu favor, a tensão crescia. A superfície do conflito estava prestes a transbordar. Mas existia uma possibilidade. Uma semente de mudança. E em meio a isso, a última pergunta pairava no ar. Até onde estariam dispostos a ir por aqueles que amavam? E a ti, eu deixo você em um clímax tão intenso. Agora, este é o momento. Preciso que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias explosivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso conteúdo continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho intrigante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. E não saia do canal ainda. Temos mais histórias esperando por você. Clica agora e siga para outra narrativa emocionante que vai deixar você sem fôlego.